Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Vitrine Mulheraço. Eu sou a Adriana Pontin, sou CEO do Mulheraço e da Iana Tecnologia. Nós somos um hub de negócios que abre caminhos para o protagonismo feminino. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a arquiteta Luciana Renier. Luciana, muito obrigada pela sua presença, né? Nós estamos numa edição especial celebrando os nossos 15 anos de Mulheraço e você é uma referência na arquitetura e faz parte dessa nossa história. Então, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Adriana, muito obrigada. Para mim é uma honra fazer parte desse time, desse timaço, né, de Mulheraço. E 15 anos de Mulheraço e 30 anos no meu escritório. Então é muito significativo para mim estar aqui com vocês. Olha, 30 anos, né? E você realmente é uma inspiração. Eu, celebrando 15 anos, eu já estou assim super feliz. Imagina daqui 30, né? Daqui mais 15 anos, quando eu puder falar, eu tenho 30 anos. Me conta como começou essa jornada, essa trajetória, né? Tão especial, porque 30 anos no mercado e sendo referência, né, desde sempre, como eu conheço e acompanho você já há muito tempo, não é de agora essa referência, né? É agora celebrando 30 anos. Conta um pouquinho dessa jornada. Bom, eu tenho um sócio há 30 anos, né, que é o Luciano Baquetti, que é meu irmão de vida, eu falo. A gente gravou até a gente está fazendo um material, né, de comemoração desses 30 anos, porque a gente começou a pensar, eu falei: "30 anos do nosso escritório, Londrina tem 90". Eu falei: "É um terço da história de Londrina que a gente teve a honra de participar, de fazer parte, tem projetos nossos espalhados pela Espalhados na cidade". cidade. Olha. Então a gente fez esse material, a gente está divulgando agora no nosso Instagram, né, e é passo a passo, né, Adriana, mas sempre com alguns valores que a gente deixa muito claro na nossa vida, sempre o que a gente preza, né. E na arquitetura, eu falo que o nosso trabalho a gente vê como diferencial, a gente faz muito específico, é muito personalizado, é feito para cada cliente. Não é, a gente brinca, não é pastelaria. É um projeto feito especificamente para você, para sua família, para o seu negócio, para a sua empresa. E a gente trabalha, né, com projetos residenciais, comerciais e corporativos. Então a gente começa a pensar e passa um filme na nossa cabeça, né, os 30 anos, né. Exatamente, né. E eu assisti um desses vídeos que vocês fizeram, né, de É. celebrando os 30 anos do escritório, e eu conheço também o Luciano, acho ele um máximo, um querido também, um excelente profissional, e eu fico impressionada com essa harmonia que vocês têm, né, eu até assisti um vídeo que vocês falam, né, você fala: "Ele é meu irmão de vida, né, meu irmão". É. Então, assim, e realmente, né, conta um pouquinho, Lu, como foi essa trajetória, né, eu sei que vocês se conheceram na Na faculdade, faculdade, e de isso. lá para cá vocês vêm construindo essa história É. juntas. Olha, eu acho que sociedade não é fácil, né? É um casamento e casamento é difícil, mas a gente tem que respeitar a outra pessoa, respeitar as diferenças. E uma vez a gente estava numa palestra, eu e o Luciano, há muitos anos atrás, e falaram uma coisa que na hora um olhou para a cara do outro, assim, a gente nem estava sentado perto, e falou assim: a sociedade você faz com alguém diferente de você, alguém que te complemente. E na hora a gente se olhou, porque a gente é diferente. Eu sou mais comunicativa, eu sou mais expansiva, eu sou mais o comercial da nossa empresa, digamos assim. O Lu é um pouco mais introvertido, ele É. gosta, ele pensa mais, ele é muito mais calmo que eu. Então a gente encontrou nessas diferenças nós um equilíbrio para a gente trabalhar junto há 30 anos, sem brigas, sem desentendimentos e a gente só agregando um ao outro. É essa a nossa intenção. Nesses 30 anos sempre foi assim, e com muito respeito à individualidade de cada um, às diferenças, ao jeito de ser de cada um, porque nós somos bem diferentes, né. Mas a gente se completa, e eu acho que isso que fez a nossa sociedade dar certo por tantos anos. E isso é muito importante, né, esse complemento. Nós, no Mulheraço, nós falamos muito sobre
o equilíbrio de talentos, o equilíbrio das competências, né? E vocês são um exemplo assim perfeito disso, né? Porque vocês iniciaram juntos, Sim. né? Estão há 30 anos juntos e vocês têm realmente esse trabalho focado no talento de cada um. Né? Esse respeito um com o outro, mas mostrando que é possível, sim, né? Trabalhar em conjunto, trabalhar unindo as competências, unindo os talentos, né? Então, como que vocês fazem, Lu, na divisão das tarefas dentro do escritório? Você já Ah, falou que você tem essa personalidade, que você está mais à frente da parte comercial, né? E lá dentro, no desenvolvimento dos projetos, como que bom, funciona? agora a gente tem um novo sócio, né, que é o José, que é sobrinho do Luciano, que entrou com um novo gás, uma juventude, atraindo um outro público também, que é interessante pra gente, né, com outro olhar. E a gente sempre não tem essa divisão, assim, muito clara, muito eu vou até aqui, você começa ali, mas assim, a gente sempre tem uma reunião, os 3 ali de preferência, com um brainstorm, né, assim: "Olha, o perfil do cliente é esse, ele quer isso, quer assim, quer desse jeito", né, aquele todo o perfil que a gente traça do cliente, das entrevistas que a gente faz e tudo mais. E dali surgem, assim, várias ideias. Aí a gente seleciona mais ou menos o que cada um vai fazer para projetar e tudo mais. Eu normalmente, como eu tenho mais contato com o cliente, eu faço mais essa leitura. Eu tento fazer essa interpretação, porque na verdade a gente vai colocar no papel um sonho, né? O sonho do cliente. E às vezes ele não consegue também ser tão claro, então a gente brinca que arquiteto é meio psicólogo também, né? A gente tem que ir buscando Sim. informações, porque eu falo que não tem certo e errado. Tem o que vai funcionar para sua família, tem o que funciona para sua empresa. Eu sempre dou um exemplo, hoje em dia até tá mais difícil assim, de, por exemplo, antigamente televisão, né? A gente falava assim, ai, pode televisão na sala de refeição, na sala. Tem gente que não admite televisão ligada na hora da refeição. Tem gente que já fala: "É a hora que eu assisto um jornal, que eu me intero do que está acontecendo e tudo mais". Então, eu falo: "Tem certo e errado? Quem está certo, quem está errado?". Não tem, né, é o que serve, o que funciona para a sua família. Então Sim. a gente junto ali, a gente consegue ver o que o cliente quer, o que ele deseja e o que é possível dentro das limitações, porque sempre tem umas limitações. Sejam financeiras, seja de tamanho de espaço, é um limitador físico já existente, o espaço já existe, é uma reforma, não é? Então dali sai essa conversa, sai as ideias e dali a gente o céu é o limite daí. Olha que interessante, É, né? É muito bom quando a gente traz referências assim, né, como você, porque é um exemplo prático de que é possível unir os talentos, unir as sim. competências. E não precisa exatamente cada um ser responsável por um setor na empresa, mas o trabalho em conjunto, É, né? E aí você fala também da vinda do José, né? Então, sim. assim, vamos equilibrando as diferentes gerações, se Sim. atualizando, inovando, né? Isso a gente deixa claro também no escritório, que a gente está passando por uma mudança no escritório de tradição e inovação. Porque tem É. coisas que a gente não vai deixar para trás, a gente não vai abandonar, como os valores, como o que a gente acha que é certo ali, mas tem a inovação chegando com o IA, com tantas É. tecnologias que, principalmente na arquitetura, vem agregar muita coisa. Então, esse equilíbrio que a gente busca sempre, eu acho é que dá o resultado final dos nossos projetos. E são excelentes, né, são maravilhosos. Já participei, já estive em alguns lugares, né, que vocês projetaram e eu fico acompanhando ali as publicações de vocês, também são sempre projetos incríveis. E a gente realmente percebe essa personalização. Uhum. E é algo que aqui no Mulherás também eu gosto muito de falar, né, isso, né, cada mulher tem o seu perfil. Não existe um certo e errado. Se você quer
casar e ter filhos, está tudo ok. Se Exato. você não quer ter, casou, mas não quer ter filhos, está tudo ok. Ah, se você só não quer casar e quer focar na sua profissão, está tudo ok. A gente fez uma vitrine Mulheraço alguns anos atrás com a Sueli Magalhães e eu gosto muito de lembrar, né, dessa fala dela, em que ela, quando casou, se dedicou totalmente aos filhos. E aos 50 anos ela foi fazer uma faculdade, porque ela falou: agora eu quero voltar para o mercado de. Ela tinha 50 anos quando foi fazer a faculdade. Então eu sempre falo isso, né? Aqui é um espaço onde a gente gosta de conhecer as histórias, porque nós vamos aprender com cada uma dessas mulheres, né? E trazendo essa experiência. E quando você fala de personalizar um espaço de acordo com a necessidade do cliente, o gosto do cliente, o perfil desse cliente, nós estamos falando de um sonho, né? Porque você projeta o lugar onde nós vamos morar, onde vamos trabalhar. Então você tem que se sentir bem, É. né? Se encaixar totalmente naquele lugar, sendo você mesmo. E não importa se você gosta, quer a TV enquanto almoça ou não, né? Como você Exato. colocou, é a escolha de cada um, né? Então, realmente, Lu, eu fico muito feliz que você está aqui compartilhando essa sua história, porque é uma história de verdade e de muita inspiração para todas nós, né? Principalmente, eu falo assim, eu que tenho 15 anos de empresa, pensar para daqui 15 anos, né, para quando eu tiver 30 anos, é uma inspiração para realmente a gente cada vez mais aprender a compartilhar, a delegar funções, a respeitar o outro, ter equilíbrio no que está fazendo e fazendo essa com tranquilidade, né, a transição, como você falou, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de inovar no mercado. Porque você já tem aí 30 anos, né? E a gente está vendo muita mudança. Nós recebemos esse ano de 2025 uma avalanche de tecnologia, de inteligência artificial, e ao mesmo tempo a gente está se preocupando muito com as relações, né? Sim. Então, como que vocês estão lidando com tudo isso lá no Olha, escritório? você estava falando aí, veio tanta coisa na minha cabeça para eu falar, para eu lembrar, e eu vou começar pelo seguinte: você falou, ela há 50 anos voltou a estudar. Eu recentemente fiz 54 anos e outro dia me abordaram sobre aprendizado contínuo. E eu sou uma pessoa que não vou parar de estudar nunca. Eu tenho pós, estou começando agora um MBA para esse ano de gestão de escritório. Eu estou sempre estudando Sempre. porque eu gosto e eu preciso me atualizar. E me perguntaram por que que eu tinha por que que eu estudava, por que que eu estava no aprendizado contínuo. Aí veio uma coisa muito pessoal para mim. Eu falei que os meus 3 principais motivos para eu estar sempre estudando é que me aproximavam das pessoas que eu mais amo. Com esse aprendizado contínuo, eu converso de igual para igual com a minha filha de 22 anos, É. ChatGPT, IA, nós estamos ali. Ela sabe um pouquinho mais, mas eu não faço feio. Eu me torno uma mulher interessante para o meu marido. Falei: "Por que não?" Porque depois nos 54 anos a gente tem que ser inteligente, né, você tem que se atrair de outras maneiras, então são as pessoas que eu mais amo. E me deixa livre do Alzheimer também, que eu comentei com você que eu É. perdi a minha mãe. Então para mim, isso é muito importante, então eu nunca vou parar, porque eu falo que o aprendizado contínuo me aproxima das pessoas que eu mais amo. Olha aqui, gente, vamos guardar isso, porque esse número um que ela colocou aqui, ela disse que tem várias coisas para falar, mas aprendizado contínuo, mas que nos aproxima das pessoas que a gente mais ama. Olha, que incrível. É. Obrigado, Lu, por compartilhar isso. Isso veio na minha cabeça, isso me emociona, porque eu comentei com você que eu perdi minha mãe ano passado. E outras coisas, além do o aprendizado contínuo também, por exemplo, nosso primeiro projeto de significativo para o meu escritório foi um boliche no Catuaí. A gente recém-formado, caiu de paraquedas, um boliche, imagina, a gente não sabia nada de boliche.
Na época, a gente foi para a biblioteca da UEL, porque não tinha, né? Você não dava um Google ali, né? Para a gente pesquisar, todas as medidas estavam em polegadas, nós tivemos que transformar para o sistema métrico, isso na mão ali, porque as pistas chegariam prontas, então as medidas tinham que ser exatas para a gente fazer aquele projeto. E a pessoa que me contratou, você já fez um boliche? Eu falei, não fiz nada ainda. Eu não fiz nem malemar a casinha de cachorro. Tem a experiência da faculdade, É a o experiência da estágio, né? faculdade, né? Mas assim, a gente não tinha essa expertise ainda. Então, a gente foi atrás. E assim é para cada projeto nosso. Quando a gente fez a maior farmácia de manipulação de Londrina. Já fez farmácia? Não, mas vou aprender. Isso é um outro ponto que eu bato muito na tecla de que o projeto comercial, da importância dele para o seu negócio. O espaço físico do seu negócio já tem que dizer o que você vende ou o que você entrega. Então, em fachadas, já tem que dizer o que você vai entregar, a qualidade e tudo mais. Da farmácia que nós fizemos, tinha que passar tecnologia, que é onde foi investido, eles investiram em tecnologia. Então, se você passar na nossa farmácia que nós fizemos, ela tem tudo de tecnologia, ela tem inovação, você vê que ali foi investido nisso. Depois, recentemente, também fizemos um grande restaurante aqui. Já fez restaurante? Não, mas a gente faz. Tudo a gente tem que estudar. E mesmo se eu já tivesse feito um restaurante, quando chega um novo, é outra especialidade, a cozinha trabalha de forma diferente, você vai vender vinhos também ou não. Então, assim, para cada projeto que entra, a gente vai estudar. A gente vai fazer uma pesquisa a fundo da onde a gente tem que buscar essas referências de materiais que a gente vai utilizar. E você falou que o excesso de tecnologia também está afastando as pessoas. Então, isso é uma coisa também que no escritório a gente bate muito nessa tecla. Façam isso eu vou falar olhando para vocês aí. Façam uma casa para você. Não faça a casa para os outros, ou para a revista, ou porque sua amiga fez. Isso é tão importante, Adriana, porque a gente vê, às vezes, as pessoas pedem alguma coisa pra gente, às vezes até pessoas conhecidas, que são minhas amigas, eu falo, mas você não é assim. Para que você vai fazer isso ou ter isso na sua casa que não tem nada a ver com você? E eu acho isso tão importante, a gente chegar na nossa casa e ter chegar e falar assim, é meu oásis. Eu não estou falando se é bonito, se é feio, nem nada. Nós estamos falando assim, é de você pertencer àquele lugar. Quem vai na minha casa, entra no meu apartamento e fala assim, nossa, a Lu é a sua cara. Eu falo isso também sobre o meu apartamento, que eu falo assim, eu chego na minha casa, parece que o meu apartamento me abraçou. É o nosso oásis, né? Me abraçou, eu não quero sair, eu quero ficar ali. Então, isso é muito importante, né, Lu? Realmente fazer o que da forma como você se sente bem, o que você gosta, né? Não só para uma revista ou para E falar não para só os porque é a outros. cor do ano você tem que pôr, se você não gostar, não é porque alguém está usando isso que você tem que usar. Às vezes me perguntam, estão usando isso? Está na moda? Eu falei, gente, a arquitetura não tem moda. É diferente de uma roupa, não é uma roupa. Mesmo porque o investimento é muito alto, né? Você não pode uma roupa, quem é mulherada, quem nunca comprou por impulso, quem nunca comprou porque tá barato, comprou numa promoção, às vezes você tem roupa lá que você vai, nossa, eu comprei no impulso, nunca usei. Na arquitetura você não pode errar desse jeito, porque o seu prejuízo vai ser muito grande, né? Então você tem que fazer cada passo certeiro. Então, com o projeto na mão, você consegue dar um passo de cada vez, às vezes de acordo com a sua disponibilidade financeira, com o seu bolso, mas certeiro. Você não vai comprar por impulso um sofá porque estava na liquidação. Vai chegar lá e vai falar, nossa, não cabe, não combina com nada que eu tenho. Isso eu tenho falado muito nos meus projetos, em arquivos que a gente tem publicado e tudo mais. Justamente isso, que tem que ser planejado, tem que ser pensado, tem que ter... Todo mundo, Adriana, tem uma bagagem de vida. Então, você vai ter lá uma peça de família que você não quer se desfazer, você vai ter um porta-retrato, você vai ter um souvenir de viagem, você vai ter alguma coisa que você não vai se desfazer. E quem somos nós, enquanto arquitetos, que vamos falar, não, isso daqui você não vai usar.
né? Tem coisa que às vezes numa publicação, isso existe, a gente faz uma produção para uma foto e tudo mais, depois voltam algumas coisas, né? Sim. A gente sabe disso, mas a gente tem a casa de cada cliente tem que ter a cara dele, não pode ter a cara da revista, não pode ter essa falta de personalização que a gente tem visto em tantos projetos por aí, que é tudo igual. A gente E brinca é que tá tendo uma harmonização facial da de arquitetura, porque tá ficando tudo igual, gente, não E pode. é interessante isso, né? Porque você fala e a gente consegue visualizar que realmente quando você integra, né, o trabalho do Luciano, a experiência do Luciano, com a vinda do José também Uhum. agora, né? Vocês três juntos, vocês estão observando aquele cliente e fazendo o melhor para o cliente, e não Sim. impondo o que vocês querem. Ai, quero desenvolver um projeto agora com esse estilo. Não, Vou impor para o exatamente. meu cliente, para esse cliente que apareceu. Não, é o contrário, né? Uhum. Vamos realmente olhar para esse cliente, entender o que ele precisa, né? E trazer essa clareza, porque muitas vezes o cliente fica, né, perdido com tantas opções e não está conseguindo entender. É. Então, mais uma vez eu falo, né, Lu? Obrigado por compartilhar essa experiência sua. Parabéns pelos 30 anos, né, de escritório, 30 anos de trabalho, de muito sucesso. Eu tenho certeza que vão ter muitos mais ainda para vocês poderem compartilhar com a gente, né? Porque a cada ano a gente vai trazendo experiências novas, né? Como você falou, o aprendizado é contínuo. E para 2026, qual é a proposta? O que que vocês estão planejando para Olha, 2026? a gente tá com muitas expectativas para o próximo ano, com muitos projetos já alinhados para começar esse ano. A gente, é o que eu falei, a gente está sempre buscando novidades mesmo, estudando, viajando. Recente eu estava numa viagem também aí de arquitetura com arquitetos, a gente foi para Tiradentes, né, ainda aí eu gravei um vídeo lá eles falando "Mas isso você está trabalhando?" Estamos. A gente tem a parte boa também do nosso trabalho, é que ninguém vê a gente carregando pedra, tá, porque a gente carrega Ah, também, né. é. Mas a gente tem a parte boa de quando a gente está viajando, a gente está sempre buscando inspirações também, né, a gente está sempre buscando algo mais. É tão engraçado, às vezes, numa viagem, está todo mundo olhando para um lado e a gente está olhando para uma arandela. Ninguém está olhando para lá, a gente está olhando sempre para um outro lado, diferente de que todo mundo tá olhando. Então, eu acho que para o ano que vem a gente está trazendo realmente muitas novidades, muitas coisas novas. Isso tem segredos que eu não posso falar ainda, mas continuem nos Olha que o ano que seguindo. vem já é quase amanhã, hein, Lu? Não, Vai ter que daqui uns falar. 10 dias, daqui uns 10 dias a gente está com muita novidade, muita inovação lá no Que escritório. bom. Então, para mim, eu que agradeço fazer parte, né, dessa história do mulheraço aí dos 15 anos também, para mim é uma honra, porque eu acho que a gente está aqui para agregar, né, para somar, para poder dividir essas histórias, experiências, e eu só tenho a agradecer também de estar aqui com vocês. Ai, que bom. Em 2024 a gente teve um talk show, né, no Festival Internacional de Inovação, e você foi uma das participantes, e a gente recebeu um retorno muito positivo, né, da sua participação, da sua fala, da sua experiência, porque realmente, você transmite, Lu, que você é apaixonada pelo que você É. faz. Então, quando nós trabalhamos com algo que somos apaixonados, todas as pessoas vão enxergar isso de forma leve, né? E você pode estar fazendo uma viagem a passeio. Ainda assim, você está buscando referências para trazer para o seu cliente, novidades, né? Então não tem como, aqui eu estou só descansando, viajando, estou de férias e agora eu Não. vou trabalhar. Não tem isso. Então, eu lembro muito que quando nós fizemos aquele evento, você participou e contou um pouco da sua história, né? Recentemente, agora, nós fizemos um outro evento nesse mesmo perfil, no Hub de IA do Senai, e foi muito interessante também, porque outras mulheres vieram contando as histórias e a gente, cada vez mais, a gente entende a importância de se conectar, de estar juntas, né? Mostrando que é possível.
né? Então, principalmente quem está começando agora, né? É possível empreender, é possível realizar os sonhos, mas precisa ter gestão, precisa ter os valores muito bem estabelecidos, né? Identificar quem são os clientes que você vai atender e atendê-los com a necessidade deles, né? E não a gente impondo o que a gente quer. Então, isso tudo faz toda a diferença para chegar nessa construção, né? Para chegar nesses 30 anos de carreira. É Né? isso aí. Não, eu falo que não é um caminho, ele não é linear e ele não é fácil. Mas a gente não pode desistir. E você falou, é que eu sou apaixonada. Eu sou. Eu sou apaixonada e às vezes eu tenho vontade, assim, eu preciso passar isso para as pessoas, assim, você tem que investir nisso, do seu negócio, assim, eu falo, dinheiro traz dinheiro, isso para mim é um fato, assim, na parte comercial, quem não tem uma boa apresentação de um escritório, de uma loja, de uma boa fachada comercial, isso vai atrair clientes, é isso que vai já dizer o que você está entregando e a qualidade, querendo ou não, o espaço físico interfere mais no comércio do que as pessoas podem imaginar, né? Você vai a um médico, a um dentista, se não for um consultório bem montado, você já relaciona que ele não é tão bem sucedido, às vezes pode até ser. Mas se for bem montado, se for bonito, se for agradável, aí além da beleza, a gente entra com tanta coisa na arquitetura, né? Iluminação adequada, ventilação, insolação, tem tanta coisa por trás para chegar num bom projeto, né? Então a gente tem que avaliar cada cliente mesmo, a gente tem que estar sempre buscando essas novidades para a gente poder traçar esse caminho de empreendedorismo, para onde a gente vai chegar, qual é o cliente que a gente vai atender, o nosso público-alvo e tudo mais. Mas no meu escritório, o meu público-alvo é aquele cliente que quer ser bem atendido, que quer fazer uma casa para ele, dentro da possibilidade financeira dele também, isso é lógico, isso é um fato, é real, e a gente faz tudo com muita personalização do projeto. Eu acho que isso que faz os nossos clientes satisfeitos com o que a gente entrega. Olha, maravilha. Dentro do Mulheraço, nós temos duas vertentes, né? Trabalhar ferramentas de gestão para que realmente as mulheres empreendam com sucesso. E quando nós falamos em ferramentas de gestão, nós estamos trabalhando em todos os sentidos, em todos os setores do negócio, para que realmente esse negócio tenha sustentabilidade. E a segunda vertente é a Vitrine Mulheraço, em que nós trazemos mulheres que são referências, que trazem as suas experiências e compartilham essas experiências para que nós possamos crescer, nos inspirar, avançar cada dia e entendendo que é possível, sim, empreender com sucesso, mas que é necessário, como a Lu já falou, o aprendizado contínuo. E esse aprendizado, vou guardar isso sempre. O aprendizado contínuo me aproxima das pessoas que eu mais amo. E isso, Lu, vou guardar. Isso assim, ó, ficou uma experiência incrível. Sem contar todas as outras, né? As outras trocas que você tem compartilhado com a gente durante esses anos e que faz toda a diferença para nós. E você também tem um projeto social que já acontece há muitos anos, né? E que também é conhecido já na nossa cidade, já alcançou outras cidades, né? E todo ano você desenvolve esse projeto envolvendo seus clientes, colaboradores, os fornecedores, os amigos. Conta um pouquinho como surgiu esse projeto, essa ideia e os números, né? Você tem números que são muito impactantes. Bom, eu era uma pessoa muito friorenta, muito mesmo, fora de base. E eu sempre estava em casa, cheia de pijama, de flanela e cobertor e meia, isso, aquilo, e passava frio. E eu ficava muito incomodada com quem estava na rua. E eu comecei a fazer um trabalho de uma arrecadação de cobertores. E começou muito pequenininho. Uma vez eu estava com uma cliente, falei para ela: a senhora não quer me ajudar? Não vou comprar uns cobertores. Ela falou: quanto custa? Falei: não sei, mas eu vou ver. Daí eu fui em lojas populares e vi que o preço era muito mais barato do que a gente imaginava.
E ela me deu dinheiro, eu comprei, eu falei, eu mando a nota para a senhora. Ela falou, imagina, não precisa. Eu falei, não, eu faço questão. E daí, assim, eu comecei a pedir para os amigos, pedir para o meu pai, pedir para minha irmã, e assim foi indo. E na primeira, em poucos dias eu tinha arrecadado a primeira vez, isso há 19 anos atrás, 62 cobertores. Meu pai falou, meu Deus, é muito. Eu falei, aí aquilo lá foi crescendo e tomando uma proporção enorme. A gente chega a arrecadar 5.000 cobertores por ano agora. E sem. Não ligo para religião, para nada disso. Chega para quem precisa, desde moradores de rua até entidades. A minha filha, desde pequena, saía comigo à noite para entregar. O meu marido sai comigo à noite para entregar cobertores. A gente fazia os piores caminhos. A minha filha fazia basquete à noite. A gente voltava assim, dando uma volta enorme. Eu vinha lá pela leste-oeste para vir para cá. Fazia uma volta gigante para eu passar em lugares que eu sabia que poderiam ter pessoas menos favorecidas ali. E a gente entregava os cobertores. Então, a minha filha, desde pequena, vai nessa entrega comigo, né? Foi interessante também na tragédia do Rio Grande do Sul. Em menos de uma semana eu arrecadei 1.000 cobertores e mandei através de uma igreja daqui de Londrina que estava mandando para lá e chegou literalmente na beira da água. Eles gravaram um vídeo para mim que tiravam as pessoas da água e enrolavam nos meus cobertores. Eu falo que é nos meus, mas é nos nossos, de todo mundo que sempre me ajudou. Sim. E ano passado, a minha mãe faleceu, em maio, estava entrando o inverno, e alguns amigos fizeram uma campanha que, além das flores, que não mandassem coroas e mandassem dinheiro para os cobertores. E eles chamaram a campanha de Flores para Eliette, que era o nome da minha mãe. E isso mexeu ainda mais comigo. Então, eu sei que isso é uma missão e que eu vou fazer enquanto eu estiver por aqui. Vai existir a campanha de Flores para Eliette, que é a campanha de cobertores da Lu Renier, que todo mundo já conhece também. Eu me lembro desse momento, né? E foi muito emocionante, porque não é só doar um cobertor. Já tem toda uma trajetória, né, de impacto na vida dessas pessoas que precisam, né, e muitas vezes elas passam pela gente, a gente não observa, não enxerga, né, e quando a sua mãe faleceu, eu me lembro desse dia, já na sequência, essa campanha com o nome dela, né? Essa homenagem, né? Porque com certeza você iniciou fazendo esse trabalho, né, Lu? Mas tem um aprendizado, tem uma experiência tão grande, né? Que a sua mãe também deixou e você foi construindo e agora você passa para a Ana Lu. Então é uma trajetória, né? De geração em geração e isso ficou muito marcado o ano passado, né? A cidade inteira assim falando, né? Das flores para Eliette. E com certeza isso vai permanecer, porque tem realmente além dessa homenagem para sua mãe, tem todo esse impacto na vida dessas pessoas. E quantos outros jovens que estão olhando diferente para essa campanha, né? Então, parabéns, né? Por nos ensinar também a olhar para o outro, a ter um olhar carinhoso, né? De um simples cobertor. Né? Não é uma campanha cara. Não, todas as todo mundo pessoas pode podem ajudar, ajudar. né, Adriana? Você faz de uma forma que facilita, vai lá, manda o Pix lá direto para a loja. Se eu não quiser ir na loja comprar o cobertor, eu não preciso. Isso foi na pandemia que eu precisei fazer isso, e eu tenho algumas lojas que sempre me ajudaram. Eu falei, abre um Pix para mim, porque na pandemia eu não podia pegar o dinheiro, né? Ninguém saía de casa. Então, eles me ajudaram dessa forma. Então, tem essa facilidade, né? E a gente tem certeza de que realmente está chegando para as pessoas que precisam. Então, obrigada por ter iniciado isso. E hoje, né, a gente participa e tantas pessoas que participam disso, mas com essa referência também, né? Essa homenagem pela história de vida da sua mãe, né? Que com certeza
ela plantou aqui vários valores em você, que é o que hoje você transmite para nós. Então, muito obrigada, Lu. Sua história realmente é referência, é uma honra para a gente ter você no Mulheraço, né? Esse ano nós tivemos aí vários encontros e a gente sabe que foi um ano assim de muita turbulência, muita coisa acontecendo, mas todas as vezes que você veio para os nossos encontros, você trouxe sua experiência, você trouxe informações, você falando sobre tecnologia, né? A gente incentivando as mulheres a utilizarem, você já vinha e falava assim: olha, a gente já está implantando, nós estamos fazendo isso, e isso traz uma energia para as pessoas que estão ali, né? Essas outras mulheres que ainda não estão fazendo, para elas falarem assim: nossa, mas a Luciana, que já tem todo esse escritório, toda essa trajetória, está fazendo isso? Não, ela já está fazendo. Então, muitos dos nossos encontros, né, a gente estava ali trazendo uma novidade, falando para as mulheres: vão estudar, vão aprender, vocês precisam colocar isso em prática para que realmente o negócio de vocês acompanhe toda essa velocidade da tecnologia. E quando você vinha, quando você participava ali, podia estar com a gente nesses encontros, você trazia já isso: olha, eu já estou implantando. Gente, ó, eu tive essa dificuldade aqui, mas nós estamos buscando. E isso faz muita diferença, né, Lu? Porque não é simples. Ah, mudei, transformei, inovei, implantei algo novo no meu Não é de escritório. um dia para o outro, Cheguei nos né? 30 anos de um dia para o outro de qualquer jeito. Não, Não. existe muito planejamento, muita dedicação, comprometimento. E todas as vezes que você veio, que você participou com a gente, você nos agregou muito, né? Você trouxe muito da sua experiência e dessa sua energia, né? Energia positiva, esse dinamismo e toda essa paixão pela sua profissão. Então, eu que agradeço, muito obrigado. Você realmente faz parte da nossa história, né? E você é um mulheraço inspiração para nós. Ai, obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras. Me emociona realmente. E são verdadeiras, Eu são verdadeiras. agradeço. Lu, conta então para nós assim, o que é ser um mulheraço? Olha, eh, eu estava assim, a gente não vai parar de estudar nunca. Você falou dos encontros nossos, né, são mulheres, maduras já, vou falar assim, a gente tem que estar sempre buscando coisa nova, não pode parar nunca, seja qual área que a gente estiver, a gente não pode parar. E nisso eu falo: "Gente, mulher, a gente é guerreira, né", porque ainda você tem casa, você tem filho, você tem marido, você tem, mesmo você falou, pode não ter, mas Jornada você tem uma jornada tripla. tripla e assim, a gente não para. Então, eu acho que eu sou um mulheraço, acho mesmo, como todas que fazem parte desse nosso grupinho aqui, tão seleto e tão especial. E como eu tenho outros vários grupos de amigas que são mulheraços também, porque eu acho que a gente mulher empreender no nosso país não é fácil, não é fácil. A gente, né, não só por ser mulher, mas o empreendedorismo no Brasil tá complicado. A gente vive numa corda bamba, a gente tem que aprender o malabarismo ali, né, e a gente não pode parar mesmo. E eu fico pensando, a gente não pode é desistir, a gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente ficar, vendo tantas coisas que acontecem no país, no mundo e tudo mais, eu falo, tem dia que eu falo assim: "Ah, não vou levantar da cama hoje", não dá vontade. E não pode, a gente tem que levantar e falar: "Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que está ao meu alcance". E a gente vê que o nosso alcance é grande, e ele pode sempre ir um pouquinho além da onde a gente está. E o importante é a gente ter essa vontade de dar certo, é a gente ter, o nosso caráter ali muito numa retidão, isso a gente Os nos valores, né? nossos valores são inegociáveis aonde a gente está. Então o que eu posso dizer é isso, eu sou um mulheraço, mas tem tantas outras aí que fazem parte disso também, tem tantas outras que estão no anonimato, né, eu tô nesse momento numa evidência aqui, mas quantas mulheraços a gente tem por trás para a gente chegar onde a gente chegou também, né. É. Então, eu acho que mulher é guerreira e a gente tem que continuar nessa história e batalhando e não podemos desistir.
Que É, bom, uma bela mensagem, né? Para a gente refletir. Não desistir nunca, né? não pode. Exato. Desde 2010, nós transformamos conexões em negócios e ações em resultados através de capacitação, aceleração e conexão, para que mulheres empreendam com sucesso, empreendam que os seus negócios tenham sustentabilidade. Hoje eu recebi aqui Luciana Renier, arquiteta, que celebra 30 anos de carreira. E com muito orgulho, nós temos ela como referência e hoje ela compartilhou aqui toda essa sua experiência, celebrando também os 15 anos do Mulheraço e, claro, né, deixando aqui a sua mensagem inspiradora para que 2026 nós possamos empreender, abrir caminhos para esse protagonismo feminino e juntas transformarmos o ambiente em que nós estamos inseridos. Lu, sua mensagem final para todos nós? Bom, eu só agradeço a Deus, né, por esse ano tão difícil, mas que a gente chegou ao final com muito êxito. As parcerias que nós desenvolvemos esse ano, uma delas é o Mulheraço, que sempre agregou, sempre me ensinou muitas coisas nos nossos encontros. Eu sou do presencial, você sabe, pode voltar. Eu gosto mais, porque eu acho que essa troca que a gente faz no presencial Sim, é muito maior, né. A gente teve alguns encontros online, por isso que eu tô brincando com isso, mas eu gosto é de gente, eu gosto de sim, conversar, eu estar gosto junto, né? de estar junto, eu gosto de fazer essa troca, de energia também, que eu acredito muito nisso, né. Sim. Então eu acho que vamos enfrentar esse ano que vem pela frente aí, de cabeça erguida, com um sorriso no rosto e com muita fé e com a certeza de que tem alguém lá em cima direcionando o nosso caminho. Ai, com certeza. Muito obrigada, Lu, pela sua presença, pela sua participação. Eu desejo que 2026 seja um ano de muito mais sucesso, alegria, felicidade, com muita saúde Hum. e muita prosperidade para você. Muito Muito obrigada. eu que agradeço. Obrigada, Adriana.